Boa noite. Se vivo fosse, Antônio Henrique Pereira Neto, ou simplesmente Padre Henrique, estaria às portas de completar 79 anos de idade. Morreu cedo, aos 29 anos. Padre Henrique foi vítima de um dos crimes mais cruéis cometidos durante a ditadura militar no Brasil. Seu sequestro, tortura e assassinato datam de maio de 1969. Já se passaram, portanto, 5 décadas de um crime que até hoje permanece impune. Os 50 anos da morte de Padre Henrique, um dos mais próximos assessores de Dom Helder Câmara, é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Participam do nosso programa Roberto Franca, membro da Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, Ricardo Leitão, jornalista e presidente da Companhia Editora de Pernambuco, e também Marcelo Santa Cruz, integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Boa noite e muito grata pela presença de vocês hoje aqui no Opinião Pernambuco. Marcelo, quais eram as atividades de Padre Henrique no momento em que ele foi sequestrado e assassinado? O Padre Henrique era o escolhido por Dom Helder, logo após a sua ordenação, era o responsável pela pastoral da juventude. E fazia um trabalho com jovens pais, de jovens, especialmente muito mais o secundarista. Na época eu já era estudante universitário, mas meu irmão Fernando fazia parte do grupo do Padre Henrique. Leitão, você na época do assassinato de Padre Henrique era estudante secundarista, esse grupo aí que Padre Henrique trabalhava preferencialmente, e você o conheceu? Conheci exatamente nessas atividades. Era amigo do Fernando Santa Cruz. Que é uma das vítimas, né, da ditadura militar. Do movimento estudantil. Eu conheci Padre Henrique nos grupos que ele fazia de debate nas igrejas, né? Eu conheci na igreja de Nossa Senhora de Fátima, lá em Olinda, onde eu vivia. Ficamos amigos. E por 2 oportunidades ele chegou até a almoçar lá na casa dos meus pais, onde eu morava. E a relação sempre foi muito viva, porque ele é uma pessoa, ele não só falava de religião, né? Ele falava de assuntos políticos, falava de assuntos contemporâneos. Uma pessoa muito culta, né? Falava 4 idiomas, escrevia em latim, escrevia em grego. Né? Tinha uma cara de muita humildade, mas por trás daquilo tinha uma formação cultural e religiosa muito densa. Isso fazia com que ele se aproximasse de uma juventude que estava precisando muito falar, muito discutir, muito perplexa diante do que estava acontecendo no país. A gente estava em plena ditadura militar. E ele abria o debate. Ele representava uma igreja que estava abrindo perspectivas para muita gente. O assassinato de Padre Henrique acontece alguns meses depois do AI-5, né, quando há um endurecimento muito grande do regime. Essa inserção de Padre Henrique na realidade, para além dos assuntos religiosos vistos de uma forma mais convencional, é essa inserção na realidade que fez dele um inimigo dos órgãos, inimigo entre aspas, dos órgãos de repressão? Eu creio que a decisão de assassinar Padre Henrique não foi uma decisão política da cúpula do regime militar. Mas o regime militar propiciou esse clima que é muito comum, né, nos regimes ditatoriais, autoritários, de surgir aqueles grupos paramilitares de extrema-direita que gostam de servir e de se servir, né, do poder. Então, dentro do contexto do ato institucional número 5, que foi visto como um golpe dentro do golpe, né, em que o Congresso foi posto em recesso, parlamentares cassados, perseguições, prisões. Dentro desse contexto, em Pernambuco, de uma maneira muito especial, havia um clima de terror, porque se falava dos assassinatos, de uma lista de pessoas que seriam assassinadas.
E dentro desse contexto, há o atentado em abril a Cândido Pinto, que o deixa paraplégico, e em seguida o assassinato de Padre Henrique, que deteve certamente essa lista, porque essa lista ninguém nunca viu, mas havia uma probabilidade de existir, porque os grupos de extrema-direita, comando de caça aos comunistas, que faziam atentados, elas poderiam realmente executar uma lista dessa. Mas a repercussão e o impacto social da morte de Padre Henrique certamente deteve esses autores que perpetraram o atentado. Só uma complementação, né? Ainda tem, em relação a esse contexto, tem uma questão que ultrapassa um pouco a morte do Padre Henrique em si. Foi uma tentativa de atingir Dom Helder, né? A direita não podia matar Dom Helder, embora quisesse, né? Mas era, do ponto de vista de repercussão internacional, era muito grande. Para não matar Dom Helder fisicamente, como ferir profundamente Dom Helder? Era matando e torturando um dos seus principais assessores. Dom Helder era permanentemente investigado, grampeado, mas Dom Helder era um nome já naquela época, um nome internacional, né? Talvez nem quisessem matar Henrique, iriam torturá-lo para ele dizer alguma coisa que comprometesse Dom Helder. Mas atingiram profundamente Dom Helder e atingiram profundamente a Igreja Progressista de Pernambuco e, por extensão, a Igreja Progressista do Brasil e do mundo. Ele virou um símbolo da luta da direita contra a igreja, a esquerda da igreja no Brasil e especificamente contra Dom Helder Câmara, líder dessa corrente religiosa aqui no Brasil. Dentro desse aspecto, eu vejo Dom Helder dois momentos. Dom Helder, quando chegou aqui, logo depois do golpe, em abril, e no início de abril, Dom Helder tinha um discurso que progressista, mas era ainda um tanto quanto conciliador, não é? E a partir da morte do Padre Henrique, a Igreja Progressista e o próprio Dom Helder tornou-se muito mais contundente na oposição. Então, eu acho que marcou a morte do Padre Henrique uma posição da Igreja, porque a gente sabe que a Igreja, em 64, apoiou o golpe, né? Logo depois, e alguns bispos, cardeais, etc., eram contra, mas o que se tornou mesmo a Igreja uma posição mais firme foi com o AI-5. E com o AI-5 veio justamente o acirramento, a radicalização da repressão, e que resultou na morte, no atentado da Cândida, aqui em Pernambuco, e na morte do Padre Henrique. E foi quando ocorreu a maior manifestação, né, contra o golpe, que foi justamente a morte do Padre Henrique, a gente vivendo em pleno AI-5 e no 477 ameaçando os estudantes de expulsão das universidades. Agora, essa manifestação pública em defesa de Padre Henrique, em defesa de Dom Helder, denunciando o assassinato, que foi uma grande caminhada, né, que se fez pelas ruas do Recife, uma caminhada silenciosa e monitorada, né, pelo aparelho policial. Da Igreja do Espinheiro até o cemitério da Várzea, passando pela Caxangá. Não foi pouco caminho, não. Quase foi 10 muito quilômetros. caminho. 10 quilômetros. Você a gente falou isso no início do programa, ainda era um estudante secundarista. Na sequência, você vai fazer jornalismo, você se torna um jornalista e você vai habitar as redações dos veículos de comunicação aqui do Recife. Anos depois, como é que o assassinato de Padre Henrique, as investigações decorrentes pelo assassinato reverberavam nas redações, a gente aí sabendo da mordaça da censura por conta do AI-5? Os donos de jornais de Pernambuco e de todos os outros jornais do país apoiaram o golpe. As exceções são mínimas e mínimas. Então, havia uma censura a Dom Helder. O nome de Dom Helder não podia ser pronunciado, até podia, mas não podia ser escrito. Nem para o bem, nem para o mal. Era uma vedação completa em relação a dizer alguma coisa que citasse o nome do arcebispo de Olinda de Recife, né? Nesse caso específico da morte, do assassinato de Padre Henrique,
os jornais aderiram à versão oficial. A versão oficial foi que ele tinha sido assassinado por toxicômanos. Eles apontavam os nomes, inclusive, Não, ele não né? teve. Eles assassinaram por toxicômanos, que ele estava fazendo um trabalho junto a jovens drogados e que esses jovens drogados decidiram, por algum motivo, matá-lo. Essa tese foi totalmente admitida pelos jornais de Pernambuco e pelos jornais de outros estados. Né? Embora as pessoas soubessem quem tinham sido os assassinos de Padre Henrique. Quer dizer, a Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco sabia, o Ministério Público de Pernambuco sabia, o escritório do SNI aqui em Pernambuco sabia, o ministro da Justiça sabia, o ministro Alfredo Buzai, do Ministério da Justiça, sabia, o SNI Nacional sabia, e a igreja sabia, só que não tinha prova. O que é que a igreja fazia para vencer a censura dos jornais? Dom Helder orientou aos padres que durante a leitura do evangelho nas paróquias do estado, lessem notas oficiais, ou se não informes da arquidiocese, narrando a evolução dos fatos. Isso foi feito. A forma da igreja passar algum dado concreto sobre as investigações era essa. A igreja venceu a censura com a leitura das notas para os católicos, mas do ponto de vista da população, nenhuma informação. A informação concreta só chegou a rigor no relatório da Comissão da Verdade. Eu vou ler, se você me permitir, um trecho do relatório da comissão que diz o seguinte: participaram do sequestro, tortura e morte do padre Antônio Henrique os investigadores da Polícia Civil de Pernambuco, Rivel Rocha, falecido, Humberto Serrano de Souza, falecido, o promotor público José Bartolomeu Lemos Gibson, falecido, que à época exercia o cargo de diretor de investigação da Secretaria de Segurança Pública, o seu parente, à época menor de idade, Jerônimo Duarte Rodrigues Neto, vivo, e o estudante universitário Rogério Matos do Nascimento. Essas pessoas planejaram e assassinaram o padre Henrique. Esses nomes foram citados pela primeira vez num livro famoso chamado O Caso Eu Conto, como o caso foi, de Paulo Cavalcante, que era o líder estadual, o presidente estadual do Partido Comunista Brasileiro, um homem de coragem. Depois a comissão confirmou tudo. A comissão pegou, inclusive, relatórios do SNI, citando esses nomes. E o SNI mandando que o Ministério Público de Pernambuco não citasse esses nomes, defendesse a tese do assassinato por drogados, porque se esses nomes aparecessem, iam criar uma comoção internacional, em função do peso que Dom Helder tinha nacional e internacionalmente. Foi difícil chegar a essa documentação que aponta os nomes dos responsáveis pelo assassinato de Padre Henrique? Foi difícil para a comissão chegar a essa documentação? Eu não diria que foi difícil, mas foi surpreendente, porque nós sabíamos das razões políticas do assassinato de Padre Henrique, mas, como o Ricardo Leitão se referiu, as provas eram muito frágeis. Mas, durante as investigações, e nós fizemos um relatório específico sobre o caso de Padre Henrique, foi o primeiro relatório que foi feito e publicado à parte, antes do relatório final, entregue ao arcebispo, foi um pedido de Dom Fernando Saburido, nós fizemos o relatório e durante as investigações o que foi mais surpreendente foi receber documentos, porque a comissão foi ao Rio de Janeiro, foi ao Arquivo Público Nacional, aqui as investigações na Secretaria de Segurança no DOPS, foi encontrar documentação surpreendente que dizia o seguinte: o promotor Ives, que estava apurando, fazendo as investigações, verificando que havia policiais envolvidos, pede ao SNI uma orientação, porque as consequências iam desdobrar para o envolvimento da polícia e o comprometimento do governo. Então,
O representante do SNI aqui envia uma carta para o ministro da Justiça, Alfredo Buzaide. E nós pegamos a carta. E que ele expõe o assunto e o ministro Alfredo Buzaide designa um assessor, Leonardo Greco, para vir a Pernambuco conversar com este promotor e desmanchar as investigações. E, no fim, o relatório do promotor coincide com o relatório do assessor do ministro, colocando o padre como vítima de pessoas envolvidas com drogas, de prostitutas, e descaracterizando o crime político, inclusive comprometendo a imagem do padre. A vítima passa a ser, vamos dizer, detratada pelos seus. Então, essa documentação não veio da oposição, não veio de fontes oficiais. Foi de documentos oficiais, de forma que o regime sabia de todos esses fatos e não divulgou. É por isso que digo que, embora o comando político não tenha dado a ordem da execução, mas encobriram e protegeram os executores. Vamos fazer um intervalo curtinho. A gente volta daqui a pouco, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são os 50 anos do assassinato, sequestro, tortura e assassinato de Padre Henrique. Até já. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, os 50 anos do assassinato do Padre Henrique. É o tema de hoje do nosso programa. Participam Roberto Franca, Roberto Franca, membro da Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, Ricardo Leitão, jornalista e presidente da Companhia Editora de Pernambuco, e também Marcelo Santa Cruz, integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Marcelo, já tinha a Comissão da Verdade naquele momento? Ela já tinha sido criada por Dom Helder? Em 69? Comissão de Justiça e Paz, né? Comissão de Justiça e Paz, a Comissão de Justiça e Paz foi criada por Dom Helder, inclusive Roberto foi um dos coordenadores da Comissão de Justiça e Paz, prestou um grande serviço na defesa dos presos políticos, mas também na questão da legalização da posse da terra. O PRESEI surgiu justamente, o Plano de Regularização das Áreas Especiais, surgiu o PRESEI justamente na Comissão de Justiça e Paz. E foi a comissão existia aqui, existia em São Paulo, existia... Mas já é década de 70, né? Mais importante era de Pernambuco, Dom Helder Câmara, e de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes. A comissão... Oi. Então, e agora com Dom Fernando, há uns 2 anos atrás, Dom Fernando chamou algumas pessoas, entre elas eu fui chamado, Antônio Carlos, que é o atual presidente da comissão, mas Padre Fábio Santos, para reestruturar a comissão. Mas e a comissão foi reestruturada em 2017. Se em 69 ela já existia, a Comissão de Justiça e Paz. Porque Dom Helder começa ali com a Operação Esperança, vai organizando as comunidades periféricas, as associações de bairro, e depois é que vem a Comissão de Justiça e Paz. A minha pergunta é se ela já existia naquele momento do assassinato. Em 69. Eu acredito que sim, né? Eu não posso afirmar com absoluta certeza, porque as comissões arquidiocesanas, elas têm uma vinculação com a Comissão Brasileira de Justiça e Paz e com a Pontifícia Comissão de Justiça e Paz de Roma. E eu participei da comissão com Pedro Eurico, vários integrantes aqui de Pernambuco. Solé. E Salvador Solé foram presidentes, Luiz Tenderini, Lucinha Moreira, e Dom Helder participava das reuniões conosco. A comissão ela não era um órgão formal do ponto de vista jurídico, ela não tinha uma personalidade jurídica. Ela existia enquanto comissão, ela tinha identidade, era o que a gente falava, o que Fernando Gonçalves foi o último presidente da comissão na época de Dom Helder, dizia, a comissão é o braço político da diocese.
né? Certos assuntos, quem se pronunciava era a comissão. Mas Dom Helder era membro integrante e participava de quase todas as reuniões da comissão. E tinha a luta pela posse da terra e pela regularização da terra e também contra a violência policial. Esse era um dos temas muito fortes da repressão policial contra a população mais humilde. Vocês tinham informações, aí voltando às investigações do assassinato de Padre Henrique, a versão oficial que prevaleceu desde o início, né, das investigações. Acho que o governador de Pernambuco era Nilo Coelho, né, à época. Vocês, nas redações, tinham informações privilegiadas que iam de encontro à versão oficial do assassinato? Havia informações esparsas, né? Mas à medida que as investigações avançaram, alguns desses nomes, por exemplo, do Rivel Rocha, o investigador da polícia, esse foi o primeiro nome que surgiu. O Bartolomeu Gibson, que eram pessoas que já militavam publicamente na extrema-direita do Estado. Pessoas que se sabiam que eram capazes de articular alguma coisa nesse sentido, se não para assassinar friamente e torturar friamente, mas eram pessoas que faziam parte de um ambiente que já tinha matado outros presos políticos de esquerda. Henrique não foi o primeiro, né? Tem um caso também horroroso aqui, a morte de Odígias Carvalho, né? Um estudante, um líder estudantil, que foi torturado e jogado pela janela da Secretaria de Pública do Estado na Rua da Aurora. E a coisa foi descrita de forma parecida com um enforcamento de Vladimir Herzog, que ele tinha se lançado. Então, era gente que atuava nesse ambiente, né? E essas pessoas eram conhecidas como pessoas violentas, agressivas, de extrema-direita. Por exemplo, quando o governador viu o tamanho da coisa, que foi que ele fez, Nilo Coelho? Ele criou uma comissão judiciária de inquérito. A comissão acabou a investigação de um crime desse tamanho em 24 dias. Ele não prorrogou. E pior, quando a comissão pediu a ele uma extensão do prazo, ele negou. A versão era aquela mesma, a versão era que a comissão chegou à conclusão que tinha sido um assassinato feito por drogados. E ficou por isso mesmo, que era a voz oficial que depois foi corroborada pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, que, como Franca disse, pediu licença ao SNI para divulgar essa versão no seu relatório. Agora, anos depois, o Ministério Público tenta impedir a prescrição do caso, não tenta? Foi, doutor Telga. Apontando aí alguns nomes que seriam responsáveis por esse crime. Mas foi arquivado o processo. Depois o doutor Nildo Neri tenta levar o crime para o âmbito federal, porque o crime era político, mas não é aceito e volta ao arquivamento. Um fato que o Leitão está se referindo sobre a polícia e a Comissão da Verdade, a Comissão Estadual da Verdade, além das investigações sobre os mortos e desaparecidos, ela também fez análise do contexto na época. Na questão policial de Pernambuco, um fato que foi objeto de muita discussão é que houve uma continuidade das autoridades policiais em Pernambuco durante muitos anos, desde a época de Getúlio, desde a ditadura de Getúlio, do Estado Novo, que as autoridades são praticamente as mesmas que continuam dentro da máquina estatal da Secretaria de Segurança Pública. E isso, nós revolvemos muitos documentos dentro do DOPS, né, da instituição do DOPS, que, por sinal, fui eu que extingui o DOPS quando eu fui secretário durante um mês. E o meu sucessor transferiu no governo Carlos Wilson para o arquivo público, o acervo. Mas ali teve muita coisa importante. Né? Ali teve, porque no caso de Pernambuco, a continuidade política foi muito grande e dentro da Secretaria de Segurança mais ainda. Esse é um caso, essa questão que Franca fala, desse grupo de direita que sempre tomou conta da segurança aqui do Estado. Uma figura notória desse grupo, o Major Ferreira. É possível, é provável, né, que Ferreira tenha se envolvido em vários atos da repressão política aqui no Estado. Inclusive, ele é tido como um dos que atirou
no líder estudantil Antônio Cândido Pinto. Ele negou na comissão. Ele negou na comissão. Mas Ferreira nunca foi preso por crime político. E teve aquele envolvimento do escândalo da mandioca, Agora sim. né? Ferreira só foi preso condenado pelo assassinato e condenado num crime de de fraude bancária, roubo e tal. Somente ali. Depois de quantos anos? E Ferreira ele integrou os quadros do DOI-CODE. Ele era oficial da Polícia Militar de Pernambuco, cedido ao DOI-CODE, que era um órgão do Exército. Então, ele disse isso na comissão. Ele disse inclusive, que tinha outros oficiais também cedidos ao DOI-CODE para as ações políticas. No caso de Cândido, ele nega. Ele disse que estava procurando Cândido para prender, que inclusive prendeu o jornalista Ricardo Noblar. Ele declarou isso no depoimento dele, mas que ele não atirou. Essa interação dos órgãos de repressão naquela época era absoluta, né? Não havia uma divisão de planejamento e de ações, Polícia Militar, Polícia Civil, Exército. Quem primeiro investigou o padre Henrique foi o CENIMAR, o Serviço de Inteligência da Marinha do Brasil, tido como um dos centros de maior torturadores da história do país. Pior do que os DOI-CODE. Como é que o CENIMAR vem para Pernambuco e se dedica a planejar, a investigar, a grampear um padre de 28 anos que trabalhava com a juventude? Deixa eu só tirar uma dúvida uma curiosidade aqui, Marcelo. Quando a Comissão da Verdade, a Comissão Estadual, dá por encerrado o caso de Padre Henrique nas suas investigações, apresenta os nomes dos responsáveis pelo crime. Como é que isso repercutiu na Arquidiocese de Olinda e Recife? Que importância teve esse desfecho das investigações da Comissão da Verdade para a Arquidiocese? Teve um ato, né, que foi feito por Dom Fernando, estava lá a Comissão de Justiça e Paz, foi entregue o relatório e Dom Fernando tomou a posição de sempre reverenciar o padre. Inclusive, a Comissão da Verdade foi lançada justamente no dia 27 de maio de 2017, que foi no dia do assassinato do padre Henrique. Olha, e depois desse ato, houve outras manifestações também, agora nos 50 anos da morte do padre Henrique, houve vários eventos nesse sentido, houve um ato muito representativo na Universidade Católica, houve na Igreja das Fronteiras uma encenação de uma peça de teatro sobre o assassinato do padre Henrique e outras manifestações ocorreram. E a família está organizando um livro que deve sair dentro de pouco tempo, que é os 50 anos da morte do padre Henrique. A família dele. A família do padre Henrique. Não, houve um ato também muito significativo, que o governador do estado, o Paulo Câmara, entregou uma coroa de flores, pôs uma coroa de flores no túmulo de Padre Henrique, que está ao lado de Dom Helder e de Dom Lamartine, na Sé. Na Igreja da Sé. Na Igreja da Sé, que foi uma decisão do Dom Fernando Saboreiro de reunir os três. E esse ano, agora, por ocasião do cinquentenário da morte, o governador esteve com o bispo auxiliar, Dom Lima Macedo, para fazer esse ato lá. E eu queria destacar um aspecto da Comissão da Verdade, que para mim foi surpreendente. Eu fui membro da Comissão de Justiça e Paz e sou membro do Instituto Dom Helder, fui ex-diretor do diretor executivo. Mas o que me surpreendeu, que eu não sabia, porque eu me aproximei de Dom Helder posterior, mais tardiamente, é que quando o nome da Comissão da Verdade recebeu o nome de Dom Helder Câmara, e uma homenagem que eu julgava muito importante para Dom Helder. Mas durante os trabalhos da comissão, durante os 4 anos de investigação, em que foram ouvidos centenas de pessoas, em depoimentos gravados, filmados e transcritos, e publicados pela CEP, pelo Ricardo Leitão, é que
quase todos os depoimentos, quase todas as pessoas que depuseram na comissão mencionaram o Dom Helder em algum momento em que o defenderam, a atitude de Dom Helder durante o período, inclusive anterior, veja, períodos de 69, 70, 72, 73, períodos mais difíceis dos anos de chumbo. E então, o nome da comissão do Helder Câmara, que o governador Eduardo Campos deu na mensagem à Assembleia, nunca poderia ter sido tão bem adequado pelo que a gente percebeu depois. A presença dele, olha, eu digo sem nenhum exagero, em praticamente todos os depoimentos surgiam espontaneamente das pessoas, muitos nem religiosos, o nome de Dom Helder. De forma que foi uma homenagem justa e propícia, adequada ao trabalho de investigação da comissão. E, entre outros relatórios, na parte final da comissão, o que é que nós verificamos também com surpresa? É que o governo, o regime militar, por 2 anos seguidos, promoveu uma série de eventos e publicações para impedir que Dom Helder ganhasse o Prêmio Nobel da Paz. 4 vezes indicado, né? 4 vezes. E chegaram a reunir, vezes boicotado. Chegaram a reunir empresários, chegaram a ameaçar, chegaram a fazer publicações no exterior, chegaram a indicar outros nomes de brasileiros muito dignos de receberem o prêmio, contanto que não fosse Dom Helder. E a gente verificou por documentos oficiais obtidos no Itamaraty. Eu acho que está na hora da gente encerrar o bloco. Eu vou deixar aqui na mesa um tópico para a gente tratar no próximo bloco, para vocês falarem um pouco. A luta da mãe de Padre Henrique, Isaíras, para que o crime não ficasse impune. E aí a gente fala sobre isso no próximo bloco, tá bom? Nosso intervalo é curto, não saia daí. Os 50 anos do assassinato de Padre Henrique estão sendo tratados hoje aqui no Opinião Pernambuco. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco, os 50 anos do assassinato do Padre Henrique, um crime que até hoje permanece impune, é o tema de hoje do nosso programa. Participam Roberto Franca, membro da Comissão Estadual da Memória e Verdade, Dom Helder Câmara, Ricardo Leitão, jornalista e presidente da Companhia Editora de Pernambuco, e também Marcelo Santa Cruz, integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Olinda e Recife. Tinha proposto para vocês no bloco anterior a gente falar um pouquinho nesse último bloco sobre o esforço da mãe de Padre Henrique, a luta que ela empreendeu para não deixar o crime ficar impune. Infelizmente não conseguiu. A mãe de Padre Henrique, dona Isaíras, inclusive ela fez direito e formou-se como advogada para justamente ser mais eficiente na busca dos assassinos do filho do Padre Henrique. E teve um papel muito importante, não só ela como a família, porque nessas questões dos desaparecidos, as mães exerceu um papel muito importante, as mulheres, né? Na denúncia, na busca de informação. Eu tive vários contatos com Dona Isaíras, inclusive nós pedimos, tempos depois, ao Ministério Público, a reabertura do processo. E foi considerado prescrito porque já tinha mais de 20 anos. Mas a Dona Isaíras era uma lutadora, né? Era uma mulher que marcou a história e uma senhora já de certa idade entrar na Universidade Federal de Pernambuco e concluir o curso de Direito. Eu não poderia deixar de associar a mesma intensidade com que a mãe de Marcelo Santa Cruz, Dona Zezita, que acabou de falecer, lutou durante tantos anos pela descoberta
do que aconteceu com seu filho, Fernando, que foi meu colega de turma. Dona Elzita também teve esse papel que Dona Isaíras teve no caso do Padre Henrique. E agora a irmã, que também tem o mesmo nome. As irmãs. Isaíras publicou um livro recentemente e também continua, porque foi uma coisa que marcou muito aqui, sobretudo o setor religioso. Ainda hoje, houve um ato na Universidade Católica, aqui, há um mês atrás, e foi muito marcante a presença de quem estava lá, né? Pessoas que conviveram com o padre, que sofreram. Foi muito brutal, foi né? Muita tortura, chocante. Foi muito... Foi. A luta das mães, como o Marcelo bem destacou, nesses casos, né? Existe um caso histórico, as mães da Praça de Maio, lá em Buenos Aires, né? resistiram até que se tornaram um grupo de oposição internacionalmente conhecido, mas as famílias são fundamentais nesse processo, para não deixar o assunto morrer, né? A imprensa pode até recuar, a justiça recua, outros acontecimentos se sobrepõem, mas a família resiste, né? E procura... eu não conheci pessoalmente Dona Isaíras, né? Mas alguns membros da família eu conheci, e também dou o mesmo testemunho que Marcelo deu, né? Eles não deixaram o assunto morrer, né? Da mesma forma que Dona Elzita Santa Cruz não deixou que o assunto de Fernando Santa Cruz morresse. Ela tem um livro que a CEP teve a honra de publicar, chamado Onde Está Meu Filho? Um livro que foi publicado para ela narrar a luta dela para achar o corpo do filho dela, que foi incinerado. O corpo de Marcelo foi incinerado. E Fernando? Incinerado. Fernando. Desculpa. O corpo de Fernando foi incinerado. Esse livro foi publicado pela CEP, esse livro está esgotado. É só um dos exemplos até onde ela levou e com tamanha intensidade ela levou essa luta. Ricardo, e junto com o Fernando foi preso também um jovem aqui de Pernambuco, da mesma idade, Eduardo Collier Filho. Os dois foram desaparecidos. Veja, durante as investigações da Comissão da Verdade, foram 4 anos e meio de investigações e que contou com historiadoras de muito renome, como Socorro Ferraz, a Vera Cioli, duas pesquisadoras. Nádia Braz. Sim, Nádia Braz, né, claro, Henrique Mariano. Foi uma investigação muito profunda e o papel das famílias ficava muito destacado. Só que havia momentos de muita dramaticidade, porque nós ouvimos familiares de mortos e desaparecidos e os depoimentos eram profundamente comoventes, muitos agradecendo o resgate da honorabilidade daqueles familiares que eram tidos na época como bandidos, terroristas e que foram resgatados numa comissão oficial. A Comissão de Pernambuco, criada pelo governador Eduardo Campos, foi a primeira criada, a primeira estadual por lei, de forma que quando a comissão se pronunciou, estava se pronunciando como o Estado de Pernambuco reconhecendo os crimes cometidos e resgatando a honorabilidade daquelas famílias que foram mortas e desaparecidas. Estela, nesse aspecto eu gostaria de destacar o papel do coordenador da Comissão da Verdade, que foi uma escolha muito feliz do governador, que foi o nosso saudoso Fernando Coelho, que fez um trabalho excelente, inclusive tinha sido constituinte, dominava toda a história. E foi a pessoa que se comportou na comissão com muita dignidade, com muita coragem. E eu acho que o resultado da comissão, a gente deve atribuir, em parte, ao incansável trabalho de Fernando Coelho. Dos acusados pelo assassinato de Padre Henrique, esses que aparecem no documento oficial da Comissão da Verdade, quantos estão vivos? Rogério Nascimento estava vivo na época, somente. Só Rogério? A informação, não. Rogério o sobrinho de Bartolomeu Gibson, que... Jerônimo Duarte Rodrigues Neto. Está vivo. Agora, em relação ao Rogério, para despistar, ele foi preso, logo no início ficou um tempo preso, mas com bons advogados, constituído, e que a família, inclusive, não tinha como constituir, e terminou sendo solto depois e foi despronunciado, né? Não foi... Ele foi preso na ocasião, teve uma presa por desacato, porque ele era um jovem muito
arrogante. E numa das sessões em que estava sendo ouvido, o juiz o prendeu por desacato. Mas nós soubemos posteriormente que ele foi condenado por 2 outros homicídios. Agora, pela morte de Padre Henrique, ele nunca foi condenado. Quando a comissão concluiu os trabalhos, me parece que a família de Padre Henrique externou o interesse de recorrer ao Tribunal de Haia. Isso foi feito para não deixar que o crime ficasse impune? Olha, um dos temas que percorreu os 4 anos e meio de discussões, né, da Comissão da Verdade foi a questão da anistia recíproca que foi concedida. Então, o questionamento aqui, a nossa comissão teve um papel de questionar profundamente essa lei da anistia que impede, né, que os crimes sejam julgados e que os autores sejam responsabilizados. De forma que, apesar do grande resultado que foi do trabalho da comissão, ela teve suas limitações. Por quê? Primeiro, não podia punir ninguém. Ela não tinha capacidade de punir. Não tinha de premiar quem resolvesse colaborar. Muitos não quiseram colaborar e a gente não pôde, né, fazer nada. E, em terceiro, havia uma legislação que anistiava aqueles torturadores responsáveis por crimes e alguns crimes já prescritos. E outra dificuldade foi o decurso do tempo. Muitos já haviam falecido e outros faleceram, inclusive durante os 4 anos da comissão. De forma que as limitações foram grandes e recursos assim, internacionais têm sido tentados em curso, até no Supremo Tribunal, mas não tem prosperado por conta desse entendimento que a anistia foi dada e que não se pode responsabilizar mais os autores. O importante da comissão é porque essas histórias, todas elas, a família já tinha conhecimento. Não é? E agora passou a ser uma história oficial. Né? A comissão teve esse trabalho de tornar uma história que era contada, né, pelos vencedores, né, e agora é contada na ótica dos vencidos, né, na ótica daquelas pessoas que sofreram a repressão. Então é a história oficial, é a história que está na Comissão da Verdade. E em relação à Comissão da Verdade de Pernambuco, foi criada a lei criando a Comissão Nacional, mas a de Pernambuco foi instalada antes da Nacional. Esses 2 envolvidos, vivos, Só tem um vivo. Rogério. Rogério está vivo também? Está vivo. Mas esses 2 mais novos que eram apontados como integrantes do CCC, o Comando de Caça aos Comunistas, porque os outros eram agentes do Estado. Ninguém sabe exatamente os membros do Comando de Caça aos Comunistas do Recife. Né? Há várias versões, vários nomes, inclusive pessoas que, na sequência, se elegeram parlamentares, representaram na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, setores bem conservadores que anteriormente, na época do confronto mesmo, confronto armado, eram militantes dessas correntes mais extremadas mesmo. Né? Mas não houve uma investigação profunda sobre o CCC a ponto de se designar os seus integrantes. Há suspeitas, mas não há condição de se identificar exatamente quais são. E a máquina repressiva não era só formada por policiais civis, militares, etc. Tinha pessoas da sociedade civil que fazia parte. O Miranda tinha sido diretor do BS, né? Tinha um bom, né? Da sorte. Da sorte, coisa. E, no entanto, foi recrutado para fazer parte da repressão e tornou-se um dos mais famosos torturadores aqui de Pernambuco. Então, não era só os militares. Inclusive, todos esses órgãos, eles tentavam não se apresentar oficialmente. Então, criavam o DOI-CODE, etc., para não se identificar. Os próprios pessoas que usavam nomes fictícios, nomes frios, né, não verdadeiros, para poder não se identificar. E as pessoas, quando eram torturadas, etc., geralmente utilizavam um capuz para a pessoa não identificar quem estava o torturando, né? E nessa Comissão da Verdade também foi identificado que a Rural, que teria sequestrado
o Padre Henrique, Rural Verde e pertencia Branca. à Secretaria de Segurança Pública. Para quem é mais novo, né, a Rural era um carro. Um carro. Era um carro verde e branco, né, que foi identificado e, inclusive, teria sido abastecido num posto de gasolina e que foi identificada a pessoa lá que disse que tinha uma pessoa da polícia, um delegado, conduzindo esse veículo no dia do crime do Padre Henrique. Esse veículo, quando saiu do estacionamento da Secretaria de Segurança Pública, tem um protocolo para o carro sair. Essa página, com esse protocolo, foi arrancada do livro de protocolo da Secretaria de Segurança Pública. Não consta que esse carro estava lá, nem consta que no dia do assassinato esse carro saiu, nem voltou. Vocês diriam que essa história de Padre Henrique, a história do assassinato dele, as circunstâncias e a memória dele, duas coisas aí, se a memória dele está resgatada, devidamente resgatada, e se essa história hoje recontada, né, a versão apresentada pela Comissão da Verdade, se é uma versão de domínio público. Olha, a comissão deliberou a publicação de milhares de relatórios para serem entregues nas escolas, nas bibliotecas, para que os jovens possam tomar conhecimento. A CEP, inclusive, já tem disponível no seu site para acesso de toda a documentação. Internacional. O acervo, os depoimentos, os relatórios. Mas eu creio que ainda não é de domínio público. É muito difícil transmitir aquele clima para gerações novas. E a ideia é intensificar esse processo pedagógico. O prefeito do Recife fez um ato também de homenagem na escola Padre Henrique, uma escola municipal. Né? O Geraldo Júlio tem uma escola e foi pessoalmente, porque lá se trabalha a memória de Padre Henrique de uma maneira muito especial, que é o nome da escola. Agora, nós ficamos muito preocupados, né, nesse momento atual em que há pelo desconhecimento da juventude, há pessoas exaltando aquela questão da ditadura militar. Quer dizer, é uma coisa surpreendente. Exaltando torturadores. Torturadores. É uma coisa surpreendente porque, na minha avaliação, as Forças Armadas brasileiras hoje, elas não querem ditadura, elas hoje são democráticas. Eu diria até que hoje a sustentação do governo, ela é feita de uma maneira mais sensata pelos militares do que pela área civil do governo. De forma que é surpreendente que algumas pessoas, por desconhecer o que foi aquele momento infeliz da vida nacional, queiram exaltar e achar que nós poderíamos ter vantagens com o retorno de um regime militar em que nem os militares querem. Vou ter que me despedir de vocês por aqui, o nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês e até uma próxima oportunidade para falar sobre a memória de pessoas que precisam ser resgatadas, publicação de livros pela CEP, notícias da Arquidiocese, enfim, sejam bem-vindos para uma próxima visita. Muito obrigada. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora e até o nosso próximo encontro.